Olá, boa tarde, queridas crianças. Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio, chegamos ao final de mais uma semana com aulas remotas, com aulas através do YouTube e através dos slides para que a gente possa ficar cada vez mais perto um do outro, ainda que muito distante. Mas o que nos une ao coração é o amor e o compromisso. Por isso aqui estamos nessa sexta-feira para apresentar para vocês, para o segundo ano, a aula de ciências, hoje que nós vamos falar sobre plantas. Todo mundo conhece uma planta, todo mundo tem uma planta em casa, gosta de uma planta, já viu uma planta, então nossa aula hoje vai ser bem dinâmica e bem tranquila. As partes da planta. Quais são as partes da planta? Desde muito cedo a gente já vai aprendendo quais são as partes da planta, que são elas: raiz, caule, folha, flores e frutos. Então isso é o básico para a gente conhecer e iniciar a nossa aula. E depois nós temos vários tipos de planta. Esses tipos de plantas se estendem para as mais simples das mais complexas, Então, vamos lá. Temos as mais complexas, As primeiras, as que não são tão familiarizadas conosco, digamos assim, apesar de planta venenosa, comigo ninguém pode, mamona e artemisia. Essas plantas que eu destaquei para vocês, que são as mais difíceis de serem vistas, mas tem uma que é venenosa e é muito comum nas nossas casas, É o comigo ninguém pode, que ela é muito conhecida do nosso meio, temos nas casas como planta decorativa, mas é uma planta venenosa. A artemisia também, ela não é tão fácil, e a mamona, que é encontrada mais em zonas rurais. Então, as plantas venenosas, a gente deve ter bastante cuidado para quando a gente manusear. Comigo ninguém pode, por exemplo, que é uma planta bonita, é uma planta que tem na nossa casa, mas que a gente deve ter esse cuidado para que a gente não possa ser intoxicada por ela, ok? As plantas carnívoras ou plantas insetívoras são plantas que possuem capacidade de atrair pequenos animais, incluindo insetos, aracnídeos e até mesmo os anfíbios, répteis e aves, que elas podem capturar, digerir e utilizar nutrientes de suas presas. Então aqui nós vamos ter alguns exemplos, que são o papa-mosca e o Vênus, que a gente está mostrando aqui na imagem, ok? Então eu quero dizer para vocês, assim, como a gente ainda é segundo ano, ainda temos para frente terceiro, quarto, quinto ano e outras séries que a gente vai avançando no conhecimento, no aprofundamento de plantas, porque nós temos muitos tipos de plantas, as terrestres, as aquáticas, as medicinais, aquelas que são conhecidas dos chazinhos, a erva cidreira, o boldo, que é a erva doce, são as medicinais, as decorativas, que são as rosas e as flores, as aéreas, que a gente vê crescendo, subindo nos muros, nas árvores, das casas. Então, as terrestres são as mais simples, as mais comuns, e as frutíferas, Quem é que não vê uma planta frutífera, um pé de acerola, um pé de coco, um pé de maracujá, que são as mais conhecidas nossas? Então, nós temos, como falei antes, muito tempo para a gente se aprofundar no conhecimento das plantas. Mas ao nosso nível do segundo ano, basicamente isso, os tipos de planta: terrestre, aquática, medicinal, frutífera, decorativa, aérea, venenosa e carnívora. Se nós tivéssemos uma aula na escola, nós faríamos como fizemos o ano passado, em 2019. Traríamos vários tipos de plantas, montaríamos o nosso jardim na sala, estudaríamos com mais profundidade aquelas plantas mais conhecidas nossas, do nosso cotidiano, da nossa região, do nosso meio, até que tem na nossa escola, que tem nas nossas casas. Mas de forma remota, eu vou pedir que o exercício de fixação deste estudo de plantas, que estão no livro de ciência, das páginas 22 a 35, a gente possa também estender um pouco o nosso estudo, escrevendo no caderno de casa uma planta frutífera, o nome de uma planta aquática, o nome de uma planta medicinal, o nome de uma planta venenosa e o nome de uma planta carnívora. Por quê? Porque ao escrever, a gente vai intensificar a nossa ortografia, aprofundar a nossa leitura e fixar o conteúdo que a gente aprendeu.
Então é importante que a gente escreva, é importante que a gente leia com a ajuda do papai, da mamãe ou do responsável pela sua atividade. Escreva no seu caderninho, faça o cabeçalho de leitinho, coloque a data, o nome da pró, o seu nome, como a gente faz na sala de aula. E coloque exercício de ciências, né? Exercício de fixação de ciências da aula, conhecendo as plantas. Faça bem bonito, faça seu caderninho ficar bem apresentável e logo a gente vai estar junto e vai revisar todos esses assuntos e com certeza com um grande aprendizado de merecer, de fortalecer cada vez mais a nossa relação de mestre e aluno, aluno e mestre, amigos do aprender, tá bom? Desejo para vocês um excelente final de semana. Deixo aqui uma mensagem dizendo assim: querido aluno, vocês são muito especiais para mim. A primeira frase do saber é fazer com que nossos alunos se sintam amados por nós. Eu quero isso, que vocês saibam que além de serem muito amados por Deus, por suas famílias, vocês são muito amados pela sua escola e pela Pro Valéria. Quero lembrar também que domingo é o Dia das Mães, é o segundo domingo de maio, onde é celebrado o Dia das Mães. Então, para todas as mães que têm sido peça fundamental nesse tempo remoto, nesse tempo pandêmico, onde a gente conta com a colaboração de cada mãe, de cada responsável, para os estudos, para o aprendizado dos nossos educandos. E lembrando que muitas pessoas também estão assumindo o papel de mãe que ainda não seja mãe biológica, a mãe do coração, a madrinha, a tia, aquela que está sempre do seu lado, exercendo com amor uma maternidade que não saiu do ventre, mas saiu do coração. Beijo a todas as mamães e que Deus as abençoe com muita sabedoria, com muito discernimento e com muito amor. Grande abraço, Pro Valéria.